Tá, vamos lá para o conteúdo da segunda prova, que é o conteúdo de vetores, né? Primeiro foi geometria analítica, agora a gente vai ver vetores. Tá, o que são vetores? Vetores vão ser basicamente uma expansão do que são os pontos. Eu tenho lá os pontos lá no plano cartesiano. Agora eu vou ter os meus vetores que são uma expansão, certo? Que tipo de expansão é essa? É como se fosse uma seta no espaço, certo? Essa seta no espaço tem três características muito importantes. O tamanho, que é o que a gente chama do módulo do vetor indicado com setinha. A gente tem a direção, que é para onde está apontando. Aqui, ó, pode ser no horizontal ou vertical. E o sentido, que é o lado para qual está apontando. Certo? Pode apontar nessa reta aqui, mas está apontando para lá. Como pode estar nessa reta aqui, mas apontando para baixo. Então, ó, por exemplo, eu posso ter esses dois vetores aqui, ó, tendo a mesma direção, mas sentidos diferentes. Um vai para baixo, enquanto o outro está indo lá para a diagonal para cima. Certo? Agora vamos falar da primeira propriedade dos vetores que eu comentei, que seria o módulo desse vetor. O que é o módulo desse vetor? Vai ser o tamanho dele, certo? Como que eu calculo isso? Vamos colocar um exemplo aqui. Coloquei um ponto aleatório de altura 4 e abscissa 5. Se a gente for traçar aqui a distância até a origem, sempre que a gente fala de distância de módulo, a gente fala de distância até a origem. Se a gente for olhar esse triângulo formado, tem base 5 e altura 4. Como é que eu calculo a distância aqui? Só fazer um Pitágoras, certo? Tem um triângulo retângulo, os eixos são ortogonais. 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 25 mais 16. Eu vou cair no que aqui? Raiz de 41. Certo? Não existe distância negativa. Então o resultado vai ficar nesse daqui mesmo. Raiz de 41, que é um pouquinho maior que 6 e um pouquinho menor que 7. Certo? Maior que 36, menor que 49. Vamos falar de outras coisas que a gente pode fazer entre os vetores. Porque o vetor, ele não é nada mais, nada menos do que uma certa andadinha que eu dou dentro do meu espaço. Então, por exemplo, vou falar daqui eu ficou aparecendo. Como assim, ó? Eu andei esse vetor aqui, cheguei nesse ponto aqui. No ponto A. Andei um pouquinho para cá, cheguei no meu vetor B. Então, se eu for pensar no vetor resultante é o quê? É o vetor da origem, do começo onde eu estava, até o final que eu cheguei. Vetor resultante. Esse vetor resultante, ele é basicamente essas duas andadas que eu dei. Então, eu posso chamar que é a soma do vetor A mais o meu vetor B. Certo? Quando eu falo de soma e subtração de vetores, eu estou falando da decomposição dos vetores. Então, ó, por exemplo, esse vetor A aqui, ele tem um xa, YA, assim como o meu vetor B vai ter um certo XB, YB. Quando eu vou somar isso daqui, o meu vetor resultante vai ter coordenadas quais? Vão ter coordenadas xa mais xb, vírgula, YA, YB. Se pedisse o módulo desse cara aqui, eu faço aquilo lá que eu já tinha feito antes. Eu pego o x, faço aquela questão lá de levar ao quadrado e somar com y ao quadrado e tirar a raiz igual a gente faz no Pitágoras. Certo? No caso da subtração dos vetores, é a mesma coisa, como se eu estivesse andando um pouquinho para trás. Se um vetor positivo é quando eu ando para frente, um vetor negativo é quando eu ando
a mesma distância, só que eu ando para trás. Certo? Vamos falar agora de produto misto. Eu tenho... Produto misto não. Produto. Dá para enxergar ali? Nossa, tá super fraco. Tá, troquei a caneta aqui. Agora a gente vai falar sobre outras operações, né? Porque não tem só soma e subtração. Vamos falar agora do produto. Entre esses vetores, a gente tem dois tipos de produtos. A gente tem o produto escalar e o produto vetorial. Produto escalar, qual que é a anotação dele? Vamos colocar como um pontinho. O pontinho é legal. E o produto vetorial, a gente coloca como a cruzinha. Certo? Como é que eu faço o meu produto escalar? Entre um certo produto V de coordenadas x1, y1 e um certo U de coordenadas x2, y2. Eu vou basicamente fazer o produto entre os x e entre os y, entre as abscissas e as ordenadas, e depois eu vou somar elas. Como assim? U' vezes V' vai ser o quê? x1 vezes x2, isso no módulo deles, tá? Mais y1, y2. Esse cara aqui já vai ser meu produto escalar, é um produto mais simples. O meu produto vetorial, aí é outra história. Porque se eu tenho coordenadas x1, y1, x2, y2, vai formar um novo ponto no R3, que é como se fosse uma altura ortogonal a esses dois pontos. Aí eu vou ter que fazer um determinante desses pontos, vou ter que completar eles e fazer um determinante para mim achar os novos componentes do IJK lá que eu vou ter. Então a gente vai fazer esse seguinte determinante. IJK, que são os versores unitários na terceira dimensão, x1, y1. E aqui, no caso aqui, como eu não tenho nada, vai ser o meu zero, x2, y2. Se tivesse um terceiro ponto aqui, um certo z, um z2 aqui, aí eu ia colocar ele aqui. Fazendo esse determinante, eu vou ter a coordenada do terceiro ponto. E o produto misto, o produto vetorial vai ser basicamente isso. Para dar um valor escalar, aí eu teria que tirar o módulo desse cara. Tudo depende das propriedades das quais eu estou tratando na questão. Certo? Algumas outras propriedades são as seguintes. Aqui a gente basicamente terminou a questão de subtrair, de somar, multiplicar esses vetores. Operações entre vetores é basicamente isso. Agora a gente vai ter algumas propriedades. Aqui, ó. A primeira propriedade vai ser do produto escalar em si. Que ele é a mesma coisa de eu multiplicar o módulo desses dois vetores, multiplicar pelo cosseno do ângulo entre esses dois caras. Por exemplo, eu tenho um certo plano. Aqui eu tenho o vetor 1 e aqui eu tenho o vetor 2. Vou colocar como U e V, como a gente já tinha denotado. Esse cara aqui é o meu V. E essa multiplicação escalar desses vetores eu consigo colocar em função desse θ que está aqui dentro, desse ângulo que está aqui dentro. Então, ó, como eu tenho um θ aqui na minha equação, eu posso fazer o quê? Posso isolar ele. Vamos isolar ele aqui. Cosseno de θ, então, vai ser o produto escalar dividido pelo módulo, pelo produto dos módulos. Aqui eu tiro uma coisa da hora. Por quê? Porque se eu tenho uma calculadora científica ou alguma coisa do tipo mais científico, eu posso aplicar o que aqui? Posso aplicar o meu arco cosseno.
o arco cosseno desse cara aqui vai resultar em quem? No meu θ. Então, essa aqui é uma das formas de eu encontrar o ângulo entre esses dois vetores. Certo? É a forma mais utilizada até, a forma mais utilizada. É isso. Outra coisa. Se eu tiver dois vetores, deixa eu ver se dá para ver, bem fraquinho. Se eu tiver dois vetores, U e V, e eu quiser a área formada por esses dois por esse paralelogramo aqui, por esses dois vetores, essa área aqui, ela é numericamente igual ao módulo do produto vetorial desses dois caras, o que é uma coisa muito legal, certo? Independente desse ângulo θ que eu tenho aqui, só com os dois vetores, eu consigo achar a área que está ali dentro daquele paralelogramo, certo? Em função de nada quase, só dos pontos. Lembrando que o quê? Se eu tenho um certo ponto A e um certo ponto B, o vetor AB, ele é a mesma coisa que eu fazer o meu final menos o meu inicial, certo? Então, caso eu não tenha um desses dois vetores, só fazer o final menos o inicial que eu consigo encontrar os dois. Certo? Tá, e por último, a última questão que chegou a cair lá na nossa prova foi o quê? A questão do volume. Como é que eu calculo o volume entre três vetores? Entre um certo U, um V e um W. Vai ser justamente o produto misto desses caras. Por quê? O V vetorial W vai dar justamente uma área, e esse U aqui, quando eu for multiplicar o escalar, é como se fosse uma altura. Então, no final, a gente está fazendo um base vezes a altura ali, muito louco, que vai acabar chegando numericamente no meu volume, certo? Em unidades de volume. Vou fazer um exemplo aqui com o meu seno. Vamos lá. 2, 0, 0. Isso aqui dentro do R3. Por isso que eu estou com um vetor com 3 versores aqui, certo? O meu V, seno 0, 2, 0. E o meu W, seno 0, 0, 2. Vamos tentar calcular o volume entre esses três caras. Primeira coisa que a gente faz. O V vetorial W vai dar quanto? Vamos fazer o cálculo aqui. Quando eu faço um produto vetorial, joga na matriz. I, J, K, com um V e o W. 0, 2, 0 e 0, 0, 2. Quanto que vai dar esse produto aqui? Vamos fazer I mais menos mais, I 4 menos 0, que vai dar 4, menos J, que vai dar 0 aqui no final das contas, J vezes 0, mais K, que também vai dar 0. Então, vou terminar num vetor 4i, certo? Esse aqui vai ser o meu vetor. A composição do meu vetor. Então, o meu produto vetorial aqui vai acabar sendo o IJK. O meu I, como meu I ele é o meu versor no eixo X de unidade 1, então aqui vai dar 4, 0 e 0. Agora que eu encontrei o meu produto vetorial, vamos fazer o escalar dele com o meu U, certo? Segunda parte,
é fazer o meu U vezes esse 4, 0, 0. O meu U, ele é quem? 2, 0, 0, que vai multiplicar escalar com o meu 4, 0, 0. Vamos multiplicar aqui então. O escalar é o quê? X com x, mais y com y, mais z vezes z. 2 vezes 4, mais 0, mais 0. Então aqui vai dar 8. Unidades de volume. Tá, encontrei meu volume. Como é que eu provo isso? De uma forma simples. Nesse caso vai ser simples, em outros casos não. Mas eu vou só fazer geometricamente para ver como é que vai ficar a prova bonitinha. Desenhando aqui o meu R3 aqui. Usa a regra da mão esquerda. Vamos lá. X, Y. E esse aqui vai ser o meu Z. Como é que vai ficar esse sólido meu? Vamos pegar os seguintes pontos aqui. Vai dar 2 no X, 2 no Y e 2 no meu Z. Vai formar aqui um cubo de lado dos dois. Se eu for fazer o volume desse cubo, vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Que vai bater no meu volume 8 que eu já tinha acabado de encontrar. Certo? Então, ó, se eu fizesse com 1, eu ia achar um volume de... Eu ia achar um volume de 1. Como eu fiz de 2, eu achei um de 8. Se eu fizesse com 3, eu ia achar de 27. Isso porque eles são cubos, tá? Como são produtos diversores, aqui ia ser o I vezes 2, né? J vezes 2, o Z vezes 2. Então cai exatamente no cubo. Esse aqui é o caso mais simples. Eu só fiz para conseguir provar essa parte da matriz, o produto vetorial, o produto escalar. E é esse o conteúdo da segunda prova.